Olá meu aluno, olá minha aluna, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo nós vamos iniciar a correção do nosso quarto simulado Matemática ADMTEC. O quinto simulado já está disponível, o PDF, para que você possa baixar, fazer o download e responder. O quarto simulado está aqui na descrição do vídeo para que você possa baixar, conferir. Nesse quarto simulado temos 10 questões de português, 10 questões de língua portuguesa e 11 questões de matemática. Aqui na descrição você faz o download e confere. Lembrando que o nosso curso de matemática direcionado para a banca ADMTEC, para os concursos de Timbaúba e para o concurso de Palmeira dos Índios, está disponível com desconto. Aqui também na descrição do vídeo você pode adquirir o nosso curso e fazer parte do nosso grupo de estudos. Tudo bem assim? Mas sem mais delongas, vamos lá para a nossa correção. E vamos dar início à correção do nosso quarto simulado de matemática. Nesse primeiro momento vamos solucionar as 5 primeiras questões e em seguida vamos solucionar as outras 6 questões, porque esse simulado tivemos 11 questões de matemática, tudo bem? Vamos à primeira questão, que foi do ano 2023, que traz o seguinte: uma caixa de supermercado demorou 1 hora para atender 15 clientes. Então, em média, cada cliente demorou 15 minutos para ser atendido. Então vamos lá calcular a média. Eu vou pegar o tempo, que foi de 1 hora, mas eu sei que 1 hora corresponde a 60 minutos e dividir pelo número de clientes. 60 dividido por 15, nós vamos ter 4. 4 o quê? 4 minutos por cliente. A questão aqui está falando 15 minutos por cliente. Falso. O primeiro item está incorreto. O segundo item diz o seguinte: uma sequência de 10 números, todos maiores que 8, tem média aritmética igual a 40. Se diminuirmos um destes números em 5 unidades, então a média aritmética passa a ser 35. Então, quando eu somo todos esses números, que eu não sei quais são os valores deles, pode ser 9, 15, 30, não sei, ele disse que é maior que 8, mas quando eu somo todos eles, divido por 10, porque a média aritmética você tem que lembrar, se você não recorda de média aritmética, volta lá nas nossas aulas. Eu vou somar todos os meus elementos e dividir pela quantidade de elementos. Isso é a média aritmética, certo? Então ele está dizendo que eu tenho que somar todos os elementos, que são 10, vou ter que dividir por 10 e esse resultado vai dar quanto? Vai dar 40. Concorda? Qual é o número que eu vou dividir por 10 e o resultado vai dar 40? Só existe um número, qual é? 400. 400 dividido por 10 vai dar 40. Isso significa que quando eu somar todos esses números, que como ele falou aí, pode ser maior que 8, enfim, o resultado vai dar 400. Aí ele fala que vai pegar um desses números e retirar 5 unidades. Não importa qual número que ele vai fazer. Consequentemente, a gente vai ficar com 395. 395 dividido por 10, eu vou ter 39,5. Ele está falando que o resultado da média vai ser 35. Item errado também, certo? Vamos a mais outro item que fala o seguinte: o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E a seguir apresentamos o IDEB de Pernambuco de 2013 a 2021. Em 2013 foi 3,6, em 2015 3,9, em 2007 foi 4, em 2019 foi 4,4 e em 2001 também foi 4,4. Podemos afirmar que a média do IDEB de Pernambuco foi de 4,06. Aí o que é que eu tenho que fazer? Somar todos esses resultados. Vamos lá, para a gente não se confundir, tem que ter cabeça fria nesse momento para não se aperrear. A conta vai ter que fazer de todo jeito, certo? 4,4 e mais uma vez 4,4, certo? Pronto. Vamos somar tudo com muito cuidado, muita cautela. 6 mais 9 é 15, 15 mais 4 é 19, 19 mais 4 corresponde a 23, fica 3, sobe 2. Então aqui a gente vai ter 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 4 é 12, 12 mais 8 corresponde a quanto? A 20, ou seja, 20,3. Só que esse resultado de 20,3 eu tenho que dividir pela quantidade de números, que foi quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir isso aqui por 5. É a mesma coisa que eu estar dividindo 203 por 50. Qual o número que eu vou multiplicar os 50 vai chegar perto de 200? É o 4, né? 4 vezes 5 é 20. Consequentemente, aqui teremos 200. Fazendo a subtração, sobra 3. 3 não divide para 50, eu vou colocar o 0 e uma vírgula.
30 não divido para 50 porque é menor, vou colocar outro zero, um zero no quociente. Qual número eu vou multiplicar? O 50 vai chegar perto de 300. É o 6, concorda? 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 50 vai dar 300. Ou seja, a média aritmética deu exatamente 4,06. O terceiro item está correto. Com isso, nós temos apenas uma afirmativa está correta. Gabarito é letra C de casa. Questão número 2. Também do ano 2023 fala o seguinte: um capital de R$ 1.500 aplicados a juros simples de 5 meses a uma taxa mensal de 2% gera um montante de R$ 1.500. Então vamos lá na fórmula de juros. CIT dividido por 100. CIT é o capital, nesse caso R$ 1.500, vezes a taxa de juros, que foi 2%, vezes o tempo, que foi 5 meses. Tudo isso eu vou dividir por 100. Só que aí a gente tem que ter cuidado de sempre lembrar o tempo. Ele tem que estar na mesma unidade da taxa. Veja que aqui está correto, o tempo está em mês e a taxa também está em mês. Vamos fazer o cálculo. Posso simplificar os zeros aqui, cortando. Então a gente vai ficar com 15 vezes 2 vezes 5. Professor, por que o senhor está cortando? Não estou entendendo. Está cortando zero para lá, zero para cá. Vai lá na nossa aula de porcentagem. Vai lá na nossa aula de juros simples, que eu explico tudinho direitinho, passo a passo, tá? Consequentemente, agora eu vou multiplicar 2 vezes 5, que vai dar 10. 10 vezes 15 vai ter 150, ou seja, o resultado deu 150. Aí você olha, eita, professor, a questão está certa, né? Não, a questão está errada, porque ele está dizendo aqui, o montante é 150. Não, os juros que é 150. O cálculo que fizemos foi os juros. A gente tem que lembrar que o montante é capital mais juros. Nesse caso seria 1.500 mais 150. O item está errado. Primeiro item é falso, errado. Vamos para o segundo item. O segundo item fala o seguinte: um capital de R$ 1.000 aplicado por 8 meses a juros simples só irá render juros de R$ 200 se for aplicado a taxa mensal de 5%. Mesmo cálculo. CIT dividido por 100. O capital é R$ 1.000, a taxa de juros é 5% e o tempo é 8 meses. Observe que ambos estão na mesma unidade de medida. Vou ter que dividir tudo isso por quanto? Por 100. Cancelo os zeros, vou ficar com 10 vezes 5 vezes 8. 5 vezes 8 é quanto? É 40. 40 vezes 10 corresponde a 400. Olha o que a questão está dizendo. R$ 1.000 a 8 meses, na taxa de 5%, ele vai render R$ 200, falso. Ele vai render R$ 400. Tudo bem? E vamos ao último item da segunda questão, que diz: no regime de juros simples, uma taxa mensal de 1,5 ao mês é equivalente a uma taxa anual de 15%. Vamos verificar, aqui é muito simples, né? Para eu descobrir isso, eu vou pegar 1,5 e multiplicar por quanto? Por 12. Porque um ano ele corresponde a 12 meses, consequentemente, uma taxa mensal de 1,5 ao mês, ela vai equivaler a quanto anualmente? Multiplicamos por 12. 2 vezes 5 é 10, fica 0, vai 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Vamos somar e posicionar a vírgula. Isso corresponderá a 12% ao ano e não 15%. Item também incorreto. Consequentemente, o gabarito é letra B, nenhuma afirmativa está correta. Chegamos à terceira questão do nosso quarto simulado Matemática Ademtec, que fala o seguinte: um caminhão saindo de Toritama para Caruaru tem capacidade máxima de 3 toneladas de carga. Se ele levar 0,48 toneladas de uva, 0,6 toneladas de maçã e 1,5 toneladas de abacaxi e, por fim, 0,625 toneladas de laranja, concluímos que a carga máxima deste caminhão foi excedida em 0,115 toneladas. Primeiro passo é somar todos os valores. 0,48 mais 0,6, que eu posso colocar aqui um zero sem nenhum problema, mais 1,45 e, por fim, mais 0,625. Vocês percebem que para fazer a soma eu posso colocar zero aqui sem alterar o meu resultado. Então a gente vai ter 5, 10 mais 5 corresponde a 15, vai 1, aqui nós vamos ter 10, 20, 21, fica 1, sobe 2, 2 mais 1 é 3, ou seja, 3.155
toneladas o caminhão carrega. Observe que agora ficou muito fácil fazer a comparação, né? Se ele deveria estar carregando 3 toneladas e está carregando 3,155, ele excedeu, ele ultrapassou o limite em 0,155 toneladas. Primeiro item está verdadeiro. Vamos para o segundo item que fala o seguinte. João comprou 8 pedaços de fita verde medindo 1,25 metros cada e 6 pedaços de fita branca medindo 0,75 metros cada. É correto afirmar que João comprou um total de 15,5 metros de fita. Vamos lá multiplicar. 1,25 vezes quanto? Vezes 8, porque ele comprou 8 pedaços de fita medindo 1,25. 8 vezes 5 é 40, fica 0, vai 4. 8 vezes 2 é 16. 16 mais 4 é 20, fica 0, vai 2. 8 vezes 1 é 8. 8 mais 2 corresponde a 10. Vamos fazer o posicionamento de vírgula. E ele comprou 10 metros de fita. Em seguida, vamos fazer a segunda multiplicação. 0,75 vezes 6. Porque ele comprou 6 pedaços de fita medindo 0,75. 6 vezes 5 é 30, fica 0 sobre 3. 6 vezes 7 é 42. 42 mais 3 é 45. Fica 5 sobre 4. 6 vezes 0 é 0, mais 4 corresponde a 4. Observe que quando eu fizer a soma dos dois valores, vai corresponder a 14,50 metros. A questão está dizendo 15,5 metros. Errado, falso. Com isso, nós temos a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Gabarito B de bola. Chegamos à nossa quarta questão, matemática da ADEMITEC, também do ano 2023. Traz o seguinte: a taxa Selic, taxa básica de juros, passou de 12,75% para 13,25%. Isto representa um aumento de aproximadamente 5%. Aí veja, a gente tem que ter cuidado quando está calculando porcentagem de porcentagem, certo? Uma dica que eu dou para os meus alunos é que finja de conta que não existe a porcentagem. É como se você estivesse pegando o seguinte: R$ 12,75 mais 5%. Né? Se o resultado dessa conta corresponder a 13,25, a conta está certa. Muito bem. Então, para eu calcular essa porcentagem, eu vou pegar 12,75 e multiplicar por 5, como a gente faz tradicionalmente. 5 vezes 5 é 25, fica 5, vai 2. 5 vezes 7 é 35, mais 2 é 37, fica 7 sobre 3. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 3 é 13, fica 3 sobre 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1 é 6. Pronto. Agora eu vou colocar, preste bem atenção, 2 casas decimais do meu número e 2 casas decimais da porcentagem. Consequentemente, isso vai totalizar 4 casas decimais. Então, meu resultado vai ser 0,6375. Muito bem, então vou pegar 12,75 e a ele eu vou somar quanto? 5%. Mais 5% corresponde a quanto? Corresponde a 0,6375. Esse espaço vazio aqui em cima eu vou preencher com 0 e vou somar. 5, 7, 8. 7 mais 6 corresponde a 13, fica 3, vai 1. E o resultado da nossa soma deu 13,38. Olha aí, ó, 13,25. Aí ele fala o seguinte: isto representa um aumento de aproximadamente, vou botar de amarelo aqui, viu? Aproximadamente 5%. Aí isso vai ser um debate extenso, porque é o seguinte: o que é que a banca ADEMITEC considera como aproximadamente? Eu, professor Thomas, eu vejo isso aqui como próximo. Eu vejo esses números aqui, esse número, eu vejo ele como pertinho desse número. Só que a banca ADEMITEC não considerou isso. A banca ADEMITEC considerou esse item como falso, certo? A banca ADEMITEC considerou esse item como falso. Aí você vai dizer: mas professor, considero como falso, eu vou entrar com recurso e tal, não sei o quê. Todos os recursos que foram movidos com essa banca com relação a esse tema de aproximadamente não foi suficiente, né? Então, a dica que é: se a parte inteira for igual e a parte decimal tiver muito distante, imagina aqui, ó, a parte inteira está igual, 13, né? Mas a parte decimal 25 e 38, se você fizer a comparação na parte decimal, não está próximo, tá? Vamos agora para o segundo item. Segundo item que fala o seguinte. Vamos ver aí, ó.
João foi à feira de Toritama e comprou várias peças, sendo 35% bermudas, 45% calças e 24 blusas. Podemos concluir que João comprou 150 peças no total. Então veja, quando eu pegar aqui, ó, as bermudas, mais as calças, mais as blusas, isso aqui vai me dar quanto? 100% das peças que ele comprou, concorda? As blusas correspondem a 45%. A 35%, melhor dizendo. As calças correspondem a 45%. Certo? Consequentemente, as blusas, que eu sei que são 24, vai corresponder a um número que, quando eu somar com essas duas, tem que dar quanto? 100%. Mas quando eu somar esses dois aqui, 35 mais 45 vai dar 70, 80%. Mais as blusas tem que dar 100%. Por obrigação, as blusas tem que ser quanto? 20%. Porque quando eu somar os dois vai dar quanto? Vai dar 100%. Se eu sei que as blusas correspondem a 20%, aí eu vou fazer aquela regra de 3 básica. Da seguinte maneira. Olha, 24 peças corresponde a quanto? A 20%. Quantas peças corresponderá a 100%? Vamos fazer a regra de 3. 24 vezes 100 será igual a 20 vezes x. O 20 está multiplicando. A gente vai transferir para o segundo membro fazendo a operação de divisão. Posso cancelar o zero. E aí nós vamos ficar com o seguinte. 24 vezes 10 dividido por 2. 24 vezes 10 é 240. 240 dividido por 2 vai dar 120. Ou seja, o total de peças que João comprou foram 120 peças. Concorda? Consequentemente, o item também está falso. E o gabarito da questão é: as duas afirmativas são falsas. E chegamos na quinta questão, que traz o seguinte. No primeiro dia de janeiro de 2022, André, Paulo e João foram juntos a Toritama. Sabendo que André viajou a esta cidade a cada 12 dias, Paulo a cada 15 dias e João a cada 20 dias, eles sempre realizam as viagens, mesmo que fosse feriado ou domingo, tendo ou não feira. É correto afirmar que, seguindo os intervalos de viagem indicados nesse item, em 2022 eles viajaram juntos a Toritama 6 vezes. Então veja aí, ó, sempre que você vê uma questão que ele vai falar desse tema, pode ser com pessoas, com ônibus, com não sei o que, os ônibus saíram da rodoviária, um saiu a tal hora, outro a tal hora, outro a tal hora. Quando eles vão se encontrar juntos? Fulano foi passear com Cicrano e Beltrano, saíram juntos, viajaram tantas vezes. Quantas vezes eles vão se encontrar juntos? Sempre será questão de MMC, mínimo múltiplo comum. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Calcular o mínimo múltiplo comum de 12, de 15 e de 20. Vamos lá calcular o mínimo múltiplo comum. Dividir por 2. Aqui nós vamos ter 6. 15 não divide. 20 dividido por 2 é 10. Vamos dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. 15 não divide. 10 dividido por 2 é 5. Veja que o 2 não divide mais, eu tenho que ir para o 3. 3 dividido para 3 é 1. 15 dividido para 3 é 5. O 5 não divide, eu repito aqui embaixo. E agora só restou o 5. E aí nós finalizamos o MMC. E eu vou fazer a multiplicação desses números. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 2 é 30. 30 vezes 2 corresponde a 60. 60 o quê? Dias. Ou seja, esses amigos eles vão se encontrar de 60 em 60 dias no mesmo destino, que no caso Toritama. Se eles vão se encontrar de 60 em 60 dias, e a questão está perguntando em um ano, no intervalo de um ano, quantas vezes eles viajaram juntos? Se eles se encontrassem de 30 em 30 dias, eram 12 vezes, mas eles estão se encontrando de 60 em 60 dias, consequentemente eles vão viajar 6 vezes juntos a Toritama. O primeiro item está correto. Vamos agora ao segundo item. Segundo item traz o seguinte: o número 938 é o maior número natural menor que 1000 que deixa resto 2 quando dividido por 3 ou por 4 e deixa resto 3 quando dividido por 5. Aí a gente tem que lembrar dos critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade, cada número tem o seu. Por exemplo, todo número que termina em 0 e 5
é divisível por 5. Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 é divisível por 2. E assim por diante. Cada número tem seu critério. Muito bem. Aí vamos observar para essa última parte que a questão está falando aqui, ó. Mas deixa resto 3 quando dividido por 5. Se eu sei que o número que divide por 5 ele tem que terminar em 0 ou no próprio 5, 938 está muito distante de 1000, né? Então qual seria o primeiro número menor que 1000 que dividido por 5 deixa resto 3? Seria 998, concorda? Porque se aqui fosse 995, eu ia ter uma divisão sem resto. Mas se eu acrescentar 3 números e for para 998, vai sobrar quanto? 3. Massa, então esse requisito aqui que eu pintei de amarelo, ele foi atendido. Certo? Mas será que esses outros dois aqui, ó, ele vai ser atendido com esse número 998? Vamos testar, né? Se for, a questão está errada. 998 dividido por quanto? Por 3 e por 4 e deixa resto 2. Então vamos dividir por 3. 3 vezes 3 é 9. Eu vou baixar o outro 9. 3 vezes 3 é 9. Eu vou baixar o 8. 2 vezes 3 é 6. 6 para chegar em 8 é 2. Sobrou 2. Olha aí, ó. Vamos testar agora com o 4. Né? Quando eu divido por 4, ele tem que dar resto 2 também. 2 vezes 4 é 8. 8 para chegar em 9 é 1. 1 não divide para 4, eu baixo 9. Qual número eu multiplico 4? Vai chegar perto de 19. 4 vezes 4 é 16. Porque 5 vezes 4 é 20, passa. 16 para chegar em 19 corresponde a 3. 3 não divide, eu baixo 8. Qual o número que eu vou multiplicar o 4? Vai chegar perto de 38. 9 vezes 4 corresponde a quanto? A 36. Fazendo a subtração, sobrou quanto? Sobrou 2. Então veja que a questão está falsa. O menor número, menor que 100, que atende a esses critérios é o 998. Item está falso. Consequentemente, a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. Só que aí tem um porém. No gabarito da banca Ademtec, que é o mesmo gabarito que a gente coloca no nosso simulado, a banca considerou esse item aqui como verdadeiro. Mas esse item não é verdadeiro, é falso. O gabarito correto é B de bola. Tudo bem assim? E com isso chegamos à primeira parte da correção do simulado. Na próxima aula iremos corrigir as próximas 6 questões desse simulado. Até a próxima aula.